Opinião livre, e é uma satisfação aqui no Barranco conversar com o Dr. Fernando Weber Matos, que é o presidente do nosso Conselho Regional de Medicina. Sempre uma satisfação lhe encontrar, Dr. Fernando. Satisfação é minha de estarmos novamente juntos para conversar sobre os problemas, no meu caso, da medicina gaúcha. A coisa não está fácil, né, doutor Fernando? Olha, eu estou no jornalismo há 28 anos e eu não lembro um único dia que não tivesse crise na saúde, mas parece que agora a coisa se agravou. Sem dúvida, porque o país todo está vivendo um momento econômico muito ruim. E a saúde, tu sabes, né, Diego, é um setor que gasta muito. E para ter produção tem que gastar muito. E os cortes, infelizmente, que ocorreram e estão ocorrendo, atingem a saúde como um todo, restringindo a capacidade de trabalho, restringindo o atendimento da população. E é o que nós estamos vendo aí. Unidades básicas de saúde fechadas, unidades de pronto atendimento, as UPAs fechando ou cada vez se tornando um atendimento menor. E os nossos hospitais nem falar, né? Nós estamos agora preocupados, estamos iniciando o inverno daqui a uns dias e as nossas emergências já estão superlotadas. Com esse friozinho leve e essa umidade já deu para as doenças respiratórias lotarem as nossas emergências. Como é que nós vamos sair disso? Quer dizer, o senhor bate muito na tecla que é preciso uma política de Estado na área da saúde, um plano de carreira na área da saúde, uma valorização efetiva da saúde. Mas entra governo, sai governo, isso não acontece. Exatamente, porque falta o plano. Tem que ter um governo que tenha coragem de fazer um plano de carreira para os servidores da saúde, que estabeleça um plano de financiamento da saúde e que isso não seja mexido pelo próximo governo. É que cada vez que entra um novo governo, zera tudo e começa tudo com uma nova ideia. E tudo aquilo que foi feito anteriormente se perde. Então tem que haver um planejamento a longo prazo, não a curto prazo, que é o grande erro que a gente vê aqui no Brasil. Se a gente for para a Europa, for para os Estados Unidos, a gente vê que existe um planejamento a longo prazo. Muda o presidente, muda o secretário da saúde, mas o planejamento ele continua. E aquilo que é gasto hoje, ele continua sendo útil para o amanhã. É isso que está faltando para nós, fazermos um planejamento a longo prazo e estabelecermos metas a serem conquistadas de maneira anual, semestral, o que o planejamento desejar. Em última análise, está faltando um planejamento do governo federal e também um gestor eficiente que faça esse planejamento funcionar. O país tem recurso para isso, visto que a saúde é um negócio realmente caro. Os equipamentos hoje custam milhões, os equipamentos de ponta. Toda hora está surgindo coisa nova, os medicamentos são muito caros. Eu acho que, como é um país também muito grande, um país continental, uma população muito pobre, evidentemente que o financiamento total, como está sendo preconizado, ele não aguenta. Na verdade, deveria haver uma outra forma ou outras fontes para o financiamento da saúde dentro desse modelo preconizado. O SUS hoje ele precisa haver uma discussão novamente, haver um novo planejamento e estabelecimento de novas metas, porque assim como está, e sem fontes, sem planejamento, sem gestão e sem fontes de financiamento, logo também vai desaparecer. Que alternativas que o senhor, assim como um estudioso dessa área, vislumbra, doutor Fernando? Olha, eu acho que a primeira coisa que teria que ser feita é uma grande união dos setores interessados na saúde, partindo do governo federal, do governo estadual, municipal, entidades médicas, planos de saúde, privados, enfim, uma grande discussão nacional para estabelecer novos padrões, porque se
continuar dessa maneira, sem dúvida alguma, o SUS já está falido. E não tem como retirá-lo da falência sem fazer uma ampla discussão para saber o que se pode fazer no âmbito de SUS. Ou até mudar o modelo, né, se de fato for um consenso de todos. Porque muita gente que viaja, que vai para o exterior, que vive lá fora, fala que, por exemplo, o sistema de saúde britânico funciona. E é um SUS. Um SUS eu estou mal comparando, mas é um sistema totalmente público, né? Eu tenho um amigo, inclusive o Santini, que recentemente esteve comigo no Rádio Livre da Rádio Bandeirantes, que mora lá há mais de 10 anos, fez uma cirurgia de uma enorme complexidade no sistema público deles, tudo marcado, tudo bonitinho, o médico dele é ligado ao bairro onde ele mora, ao CEP dele, mais ou menos como escola nos Estados Unidos. Tu só matricula o teu filho na escola de acordo com o teu CEP. Lá o médico também é assim, o médico que cuidava dele. E o homem fala maravilhas. Alguns dirão, mas tem que botar britânicos então para gerenciar. Se nós pensarmos assim, nunca vai dar certo. Se dá certo na Alemanha, se dá certo na Inglaterra, se dá certo na Austrália, com as suas peculiaridades, por que tanta dificuldade para a coisa funcionar aqui, né? Olha, basicamente tu definiste tudo. Tu começaste a dizer que o sistema está organizado e com metas a serem cumpridas. Todos os países mais velhos e mais antigos, eles tiveram esse tempo de organização. País jovem como o Brasil, para poder se igualar, teria que copiar e fazer uma cópia autêntica. Portugal, por exemplo, que hoje está sendo visitado pelos brasileiros como um ponto de referência, o sistema é semelhante ao SUS, mas existe uma coparticipação pequena nas consultas, existe uma participação na hospitalização, mas todo o atendimento, da pequena até a alta complexidade, é fornecido. Se países mais adiantados podem fazer isso, por que o Brasil não pode? Por que não pegar como referência a Inglaterra, Portugal, Estados Unidos e procurar, inclusive, quem sabe, misturar as experiências, as evoluções e criar um nosso próprio sistema? Ou adequar todas essas informações ao nosso sistema de saúde. Não precisamos terminar com o SUS, precisamos aprimorá-lo, trazer novas ideias, fazer uma gestão adequada, nós vamos conseguir. Levamos em conta, aqui, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a população pobre no Brasil, ela é muito grande. Então, já nos países desenvolvidos, a população com facilidade, ela coparticipa do seu atendimento. Nós aqui, se formos fazer uma coparticipação, nós temos dificuldade. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o IP tem esse sistema de coparticipação na consulta. E o que a gente vê nos consultórios médicos, que apesar de ser uma participação muito pequena, a maioria dos pacientes não tem condições de dar, né? Então, eu acho que falta organizar o sistema. Nós temos que organizar e criar metas, criar objetivos e principalmente fontes de receita para poder encaminhar o SUS. O senhor está tocando um ponto importante. Muitas das doenças que temos hoje, elas acontecem porque nós não temos uma infraestrutura básica para as pessoas. Então vamos lá, eu vou lembrar aqui de cabeça, o Brasil hoje tem dengue, chikungunya, malária voltou com força. Eu li um dia desses aí que a tuberculose está voltando. E com força. Com força. Nós vamos fazer um programa agora, junto com a Secretaria do Município, no sentido de esclarecer a população e orientar a população a procurar os serviços de atendimento para tuberculose. Provavelmente daqui a um mês mais nós estaremos lançando na mídia. Importante. Trabalho. Pois é, mas isso são doenças que, de maneira geral, elas são doenças que acontecem em comunidades muito pobres, né, doutor Fernando? Que não tem informação sobre prevenção, não tem os cuidados básicos.
Sim, mas veja, pegando só o foco da tuberculose, era uma doença que estava sob controle. Há alguns anos atrás nós dizíamos que tínhamos controlado e erradicado, não 100%, mas sim uma erradicação muito importante. Por quê? Porque havia uma organização do sistema. O médico, ao examinar um paciente suspeitado de tuberculose, ele fazia um encaminhamento para os centros de saúde para fazer a investigação. Feita a investigação, esse paciente entrava dentro do sistema de vigilância, recebia o seu tratamento e no momento que ele não comparecia para buscar nova quantidade de medicação, o serviço social ia atrás dele e fazia ele retornar ao tratamento. Isso já existiu no Brasil? Não, existiu e nós fomos aqui no Rio Grande do Sul, tivemos um momento lá pela década de 70, 80, um momento esplendoroso de organização da saúde pública pela nossa Secretaria do Estado, né? E na cabeça estava Jair, o governador Jair, e o secretário Bonot, né? Tivemos uma organização e um controle da doença. Hoje desapareceu tudo, né? O paciente chega numa unidade básica de saúde, o médico suspeita de tuberculose e faz o encaminhamento para onde? Não sabe. Pede os raios-x e pede os exames de laboratório. Para quem? Quando consegue, levam 6 meses, 1 ano para conseguir os exames e outro tanto para voltar ao médico. E essa doença progrediu. Então, o que está faltando? Se desorganizou todo o sistema de saúde pública ao redor da tuberculose. Qual é o projeto hoje do secretário do município? É reativar esse sistema de organização. Por quê? Porque não é só no Rio Grande do Sul que recrudesceu. O Brasil inteiro recrudesceu a tuberculose. Sabe por quê? Porque o paciente que adquire tuberculose é um paciente, via de regra, desnutrido. E desnutrição é o que o nosso país está hoje, um país que tem fome, que não se alimenta bem, não é? Então uma coisa gera a outra. Temos desnutrição, temos as infecções oportunistas como a tuberculose e estamos aí com um surto crescente de incidência de tuberculose. Loucura isso, né? É impressionante. Ou seja, falta comida para as pessoas no básico ali. Exatamente. E por outro lado, veja você, Diego, olha, na mídia hoje, toxoplasmose. Santa Maria. Santa Maria. Surto, centenas de pessoas. O maior surto epidêmico talvez do mundo. Nós temos 510 pessoas hoje, eu li os relatórios, 510 pessoas hoje, com certeza com toxoplasmose. E qual é o principal veículo de contaminação e transmissão da toxoplasmose? A água contaminada. E uma coisa interessante, porque todo mundo discute, não está se discutindo mais a água, se considerou que a água não foi o veículo. Agora, em todo o mundo, em todos os trabalhos mundiais, a água sim é o veículo. No Brasil, todas as grandes epidemias, a água foi o veículo. Mas está se atribuindo, desviando a atenção para alimentos perecíveis, como carne de porco. O que o senhor está dizendo é que contaminou a rede. A nossa impressão, sim. É isso. Mas isso está sendo negado. Existem pessoas contaminadas em Santa Maria, em toda a cidade. É impossível pensar assim, que uma carne de porco contaminada vai contaminar toda a população de Santa Maria. E todas as grandes epidemias foi a água. Então aí, o que está faltando aí? O controle da qualidade da água, que devia ter sido executada. Assim como na tuberculose, que se desmanchou todo o sistema de organização, talvez haja também a falência da fiscalização de coisas básicas como é a água. Então, por isso é que eu volto para o início. Nós, para podermos fazer uma saúde pública adequada e fazer também, não só na saúde pública, mas a saúde de maneira geral, hospitalar, de atenção individual, ela tem que ser novamente replanejada. Colocar os atores nos seus devidos lugares, com as suas responsabilidades bem estabelecidas e com uma cobrança adequada do seu trabalho. Organizar o sistema. Temos que organizar o sistema, é a única maneira de sobreviver. Doutor Fernando, a medicina hoje, cada vez mais complexa, enfim, demanda
demanda muito estudo, no mínimo 10 anos da vida vai ficar estudando, fazendo plantões, etc. e tal. E é uma profissão fundamental em qualquer sociedade, é a medicina. No entanto, nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Em determinado momento da vida brasileira, o outro governo lá inventou mais médicos, abriu as portas para profissionais ditos médicos, que hoje está comprovado que o que eles fazem em Cuba não é medicina, porque as cadeiras são diferentes, né? E eles vieram para cá e o revalida deles foi... Eles abriram mão do revalida, o governo abriu mão, eles não precisavam revalidar o diploma. Quero lhe ouvir a esse respeito. Olha, isso é um assunto bem debatido. Os mais médicos foi uma grande fraude para a população brasileira e um grande ataque contra a medicina brasileira. A população brasileira foi enganada, que estava sendo tratada por profissionais qualificados que não trouxeram, quando chegaram aqui ao Brasil, nenhum comprovante que tinham cursado medicina em Cuba. E eu falo Cuba porque a maioria desses profissionais eram cubanos. Então, hoje se sabe que eles são técnicos apenas, estudaram 4 anos, não se formaram médicos, são técnicos em saúde. São agentes de saúde. Técnicos. Fizeram 4 anos de treinamento para atender a parte básica da saúde. Então, o que nós tivemos? Um programa eleitoreiro que trouxe para nós pessoas não médicas para fazer o trabalho de médico, tirando o mercado do médico brasileiro, enganando a população. E tudo isso com uma finalidade de repassar dinheiro desse programa para Cuba. Comprovadamente feito, isso foi comprovado, auditado pelo Tribunal de Contas da União e tem os relatórios já há 4, 5 anos se repetindo. O dinheiro, o profissional recebia, por exemplo, 12 mil para trabalhar por mês. O profissional, o agente de saúde cubano ficava com 2 mil e 10 mil voltava para Cuba para financiar o regime cubano. Isso tudo em parceria com o governo federal. É uma vergonha. E hoje ainda essas amarras não conseguem ser cortadas porque existem junções contratuais, políticas que nessa transição de governo não tiveram coragem de fazer o corte disso. O profissional cubano é um profissional mal preparado, ele não tem capacidade de atender doenças e nem fazer diagnósticos e tampouco de fazer receitas. Ele faz atendimento básico de saúde, muito básico, e mesmo assim deixa a desejar. Como é que esse negócio emplacou no Brasil, hein? O governo dizia que faltavam médicos. Qual é a sua visão, a visão do Conselho? Não, houve o início da derrocada do SUS no governo, no governo da presidente. E como houve uma queda do SUS no seu atendimento, uma derrocada na saúde, tinha se criar um ato pirotécnico, criar algo para distrair a população. Então se criou esse plano emergencial e que juntou 2 coisas boas para o governo na época. Saía da crise política da saúde, dava uma satisfação para o povo e ao mesmo tempo conseguia fazer o que mais importante era que se desejava, o governo desejava, que era passar dinheiro do Brasil para Cuba de uma maneira que ninguém fosse notar. E que hoje está escancarado, todo mundo sabe o que foi feito nessa ocasião. Foi uma enorme transferência de recursos, né? Sim, sem dúvida. Veja bem, um profissional ganha 12 mil, repassa 10 de volta, aí tu tens 10 mil médicos, faz a conta. É dinheiro, né? Dinheiro mensal.
É o sustento da ditadura, né? Sustento da ditadura. E ninguém está dizendo que os cubanos que vêm para cá, enquanto seres humanos, pessoas, não são boas pessoas. São boas pessoas. Né? São excelentes, Diego. Uma das coisas que eu digo, às vezes, quando falo sobre esse assunto para médicos e para estudantes de medicina, eu digo assim, olha, vocês me perdoem, mas a vinda dos cubanos está mostrando para todos nós que é muito importante ainda manter o velho atendimento médico, em que existe carinho, atenção, desvelo, e que muitas vezes nessa nova formação, porque a nossa formação é americana, ela é científica, é baseada em exames. Nós temos que dizer para uma pessoa que ela tem um câncer, nós dizemos. Já o latino, o cubano, eles não é nada, vamos com calma e tal, faz um carinho, que é geralmente o que a pessoa quer. O médico brasileiro não é mais frio, como disse a presidente, não é irreverente com o seu paciente. A formação médica é de cientista, faz o diagnóstico e explica para o paciente, você tem isso, temos que fazer isso e você tem tanto tempo pela frente para arrumar as suas condições e melhorar as condições que vai deixar para a sua família. Essa é a escola americana. A escola latina não. Ela vai conversando, ela vai demorando para fazer o diagnóstico e vai até que a pessoa vai se aperceber disso. E o cubano, ele trouxe para nós uma coisa diferente. Trouxe um momento que nós temos que refletir por que o médico cubano, mesmo sendo um mau médico, um mau profissional para atender a doença, ele é bem quisto na comunidade. Exatamente porque ele é o nosso médico tradicional antiga, que se comunicava, que sabia, que ia nos aniversários, que ia no churrasco das famílias, que ia na igreja no domingo e que fazia a sua relação com a sociedade. Né? Mas tem que saber o que está fazendo, né? Sim. Senão nada disso adianta, é o que o senhor está dizendo. Exatamente, mas adianta não saber dar um diagnóstico e ser uma figura querida. Claro, mas a minha função como médico qual é? É diagnosticar a doença e tratar a doença. Agora, estão colocando uma outra pessoa, bom, por que não botam então um assistente social, um psicólogo, alguém para fazer esse trabalho? E colocar o médico onde tem que colocar. Então houve uma total inversão por isso que eu digo que a população foi enganada. Pacientes consultam comigo, que vêm do interior, e eu digo, mas o seu médico não viu lá? Não, doutor, ele é muito legal, muito carinhoso e tal, mas ele não fez o diagnóstico, está ali mandando para o senhor. Aí eu olho os exames que foram feitos, não tem exames nenhum, a receita é inapropriada, mas a pessoa que está consultando comigo adora o atendimento daquele profissional. Dá para entender isso, Diego? É incrível. A pessoa não se importa de estar sendo mal atendida na doença, mas está contente com o atendimento do público. É como ter uma pessoa na portaria, que atende bem, coisa que te manda para o 5º andar, quando devia te mandar para o... Que coisa, né? Doutor Fernando, como é que está o trabalho do Cremeras aí nesse primeiro semestre? Olha, o trabalho está bom, nós temos avançado muito em pontos importantes. Nós modernizamos nesses últimos anos o Conselho, informatizamos. Hoje estamos dando um atendimento ao médico ainda não ideal, mas já bem avançado, um atendimento rápido, eficiente, via informática. Estamos fazendo inúmeras fiscalizações em clínicas, mas principalmente em hospitais, em pronto atendimentos, levantando problemas, fazendo relatórios para os gestores, indicando o que tem que ser modificado para qualificar o atendimento. E todo esse trabalho foi feito nos últimos 2 anos, um trabalho feito em conjunto, em parceria com o Ministério Público, estadual e federal. E com isso nós conseguimos avançar bastante, porque ganhamos muita força desses ministérios. Fizemos um trabalho em todo o interior do estado, junto com o Ministério Público, atuamos em Livramento, atuamos em Caxias, atuamos em Santa Maria, estamos atuando em Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo,
Bento Gonçalves, estabelecendo uma série de trabalho no interior do estado, fazendo fiscalizações, mostrando aquilo que tem que ser melhorado para qualificar o atendimento. A nossa fiscalização tem sido muito boa, muito eficiente e que beneficia não apenas o trabalho médico, mas beneficia principalmente o atendimento da população. Tivemos a satisfação de inaugurar na semana passada, reformar um auditório para 110 pessoas, que vamos disponibilizar às sociedades de especialidade médica para a realização de eventos. Quero inclusive mostrar, numa outra oportunidade, a gente bater um papo lá. Fizemos uma reforma total, ficou só as paredes, aí fizemos uma reforma total, temos hoje uma qualidade de som, de imagem, de refrigeração, assim de ponta, e um auditório com cadeiras para canhotos, né, para destros, para grandes obesos, para cadeirantes, com lugares especificados dentro das normas bem atuais. E vai ser um prazer, né, te mostrar o nosso auditório. Esse auditório nós estamos disponibilizando para todas as sociedades médicas de especialidades médicas do Rio Grande do Sul e também para a sociedade de maneira geral que fazem muitos eventos no Conselho. Nós tivemos agora no auditório maior, no fim de semana, um encontro de hemoterapia de todo o Rio Grande do Sul, patrocinado pela Secretaria de Saúde do Estado, e que tinha mais de 300 pessoas no auditório, fazendo uma qualificação e um treinamento para atendimento da hemoterapia no Estado. E esse auditório vai servir também para isso. Muito bem. Dr. Fernando Weber Matos, presidente do Conselho Regional de Medicina, sempre uma satisfação lhe encontrar. A satisfação é minha, principalmente aqui agora, né? Agora, daqui a pouco nós vamos comer uma carninha. Sem dúvida. E aí vamos esquecer todos esses problemas, né? É isso aí. Um abraço. Um abraço. Este Opinião Livre, hoje direto do Barranco. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz.
A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Opinião Livre, aqui no Barranco, e eu tenho a satisfação de conversar a partir de agora com o jornalista, cientista político, acabou de fazer seu mestrado na Holanda, fez uma tese interessantíssima sobre política, foi deputado estadual por pouco mais de 3 anos. Marcel Van Hatten, prazer te encontrar. Prazer sempre meu falar contigo, Diego. Tem sido uma voz muito forte em defesa dos melhores valores e também sempre com grandes entrevistados. É uma honra estar contigo. Foi o mais jovem vereador da história de Dois Irmãos. Mais jovem, aos 18 anos de idade. Me filiei aos 17. Ingressei na política muito por uma indignação. Afinal de contas, não tenho familiares na política. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta. Mas eu vi em casa já o tamanho do Estado, o peso do Estado, a burocracia, como freia o empreendedorismo. E também aquela época quando eu concorri a vereador pela primeira vez, era a época que o PT tinha acabado de chegar ao poder pela primeira vez, com Lula na presidência da República. E eu desde muito cedo via que o PT e o socialismo não eram caminhos, mas precisamos começar de algum lugar. E, portanto, comecei na Câmara de Vereadores de Dois Irmãos como vereador. Marcel, 3 anos como deputado estadual, me conta as tuas alegrias, as tuas frustrações, o que tu visse lá na Assembleia? Vi muita coisa, mas principalmente eu vi a importância da utilização da tribuna na Assembleia Legislativa. Acho que isso foi o ponto alto do meu mandato. Muitas pessoas me conhecem hoje em virtude da utilização da tribuna, da minha voz, como seus representantes dessas pessoas que haviam votado em mim na eleição anterior e tantas outras que se somaram ao longo desse período e que passaram a me conhecer por meio também das redes sociais. Então, a importância de utilizar a tribuna, de falar aquilo que a gente pensa e não deixar que somente o outro lado, que sempre falava sozinho, continue falando sozinho. Outro lado, me refiro, obviamente, à esquerda, a quem tem uma mentalidade mais totalitária de mundo e que, infelizmente, muitas vezes se sobrepõe, tenta ser hegemônico e conseguiram a hegemonia política durante um determinado tempo no Brasil, mas que já não falam mais sozinhos. É muito importante a gente mostrar que houve uma mudança na utilização da palavra dentro da Assembleia, e eu percebi isso também com a minha postura, porque ela acabou contagiando outros dentro da Assembleia Legislativa a também se pronunciarem contra essa esquerda totalitária, essa esquerda radical. E é muito importante utilizar também a voz, utilizar a tribuna para falar aquilo que a gente pensa de forma geral, independentemente se é a direita ou a esquerda. Nós vivemos um período de subutilização também dos meios parlamentares que estão à disposição de todos os deputados, porque política, lamentavelmente, virou para muita gente profissão. Não é um meio para exercer uma missão. E a missão, sim, ela se exerce por meio da utilização da palavra, por exemplo, na tribuna da Assembleia. O que a gente nota, e acompanhando o teu mandato ficou muito claro, e acompanhando o governo do Estado atual, é muito difícil mudar as estruturas, né? É como se pedras de muitas toneladas estivessem sobrepostas, é muito difícil mexê-las. Agora, tu disseste uma coisa importantíssima. Hoje já há um pensamento diverso.
até alguns anos não havia. Começou lá em 2013, curiosamente a esquerda queria botar gente na rua, né? Sempre sonhando com aquele rastilho de pólvora que vai criar, né, a insurreição. E acabou que as pessoas começaram a sair com as mais variadas demandas e os liberais e os conservadores passaram a existir a partir dali. Existir enquanto sociedade, enquanto massa, enquanto pensamento. Me parece que foi agora, início dessa década, não foi? Não tenho dúvidas de que foi, Diego, mas assim como eu tracei um paralelo, posso traçar um paralelo, aliás, com a época em que decidi concorrer a vereador. Naquela época tinha poucas pessoas que realmente falavam contra o esquerdismo, até porque mal tinham chegado ao poder, né? Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez lá atrás em 2002, mas havia já pessoas que faziam isso. Temos um exemplo claro disso no jornalismo, Percival Pugina, Olavo de Carvalho, várias pessoas já falavam, e eu já lia essas pessoas, já ouvia, e muitos daqueles que começaram a ler naquela época, hoje estão nesse novo movimento cívico de mudança que o Brasil tanto precisa. Então nós vemos que é um trabalho que demora, como tu disseste, mudar as estruturas de um país, as instituições, é um trabalho de longo prazo, mas já começou a tomar corpo. Havia uns poucos considerados malucos há 10, 20 anos falando as coisas como deveriam ser ditas, apesar de tudo que acontecia em volta. Gente que foi perseguida por governos, gente, sofreste na pele isso, sabes bem do que eu estou falando, gente que não, infelizmente, era bem vista mesmo nos círculos sociais. E foi graças à derrocada dessa esquerda bolivariana que se instalou no poder no Brasil que começou a surgir um sopro de esperança. Aliás, eu tenho costumado dizer, agora que a gente pode olhar em retrospecto a história recente do Brasil, que muito do que está acontecendo agora, é claro que é graças àqueles poucas pessoas que falavam com firmeza aquilo que deveria ser dito, mas também muito em razão da reeleição de Dilma Rousseff. E eu me explico. Se Dilma não tivesse batido o pé e concorrido à reeleição, Lula teria voltado. O Lula quis voltar, Diego. Foi uma briga interna deles ali, né? Foi uma briga interna e que, graças a Deus, Dilma venceu. Porque se ela não tivesse sido presidente uma segunda vez e demonstrado toda a sua incompetência e demonstrado tudo o que aconteceu ao longo de 12 anos de PT antes dela, com o primeiro mandato dela, evidentemente, também, e toda a corrupção também que veio à tona, a Lava Jato certamente seria enterrado por Lula. Pois é, mas será que seria? Eu não sei, porque roubaram tanto, Marcel. Se fala em $1 trilhão de roubo, é o que se fala. Na cadeia toda, que eu não sei se mesmo Lula teria conseguido segurar isso. Talvez não, Diego, mas a chance seria muito maior com ele do que com a Dilma. Ah, sem dúvida. Muito maior. Porque ele tem habilidade política que Dilma não tinha. Dilma não conseguia mais conversar com o Congresso. Lembra que em determinado momento o Congresso simplesmente se recusava a votar qualquer coisa durante o período de governo dela. E o Lula era diferente, tanto é que ela tentou nomear ele como chefe da Casa Civil. E felizmente o juiz Sérgio Moro, quando liberou aquelas gravações, impediu também que isso acontecesse. Obviamente que ali o que ele estava fazendo era para resguardar a própria Lava Jato, não era para intervir politicamente. Mas o que aconteceu no fundo também foi que Lula não assumiu como chefe da Casa Civil, Dilma permaneceu no poder, cada vez mais isolada, e foi derrubada por um impeachment constitucional, legal e apoiado pela população cada vez mais cansada de um governo, de um Estado inchado e com uma mentalidade mais liberal. Essa é aquela conversa da Dilma com o Lula e do papelzinho do Bessias, que era a nomeação como ministro. Na época, alguns juristas de esquerda criticaram demais o juiz Moro, dizendo que ele não poderia ter feito aquilo. Outros já disseram diferente, né, Marcel? Que se ele tivesse segurado as gravações sabendo que estava em curso um crime, né, ele estaria prevaricando, ele estaria cometendo um crime. Porque ali ficou claro a tentativa de escudar, através do cargo, um criminoso. Com certeza. E qual é o problema maior que precisa ser atacado? É o foro privilegiado. Por que ela queria nomear o Lula? Claro, para salvar o governo dela, mas também para garantir imunidade, para que ele não pudesse ser preso, como ele acabou sendo. E já estamos vendo ele na cadeia há mais de 2 meses. Ou melhor, não estamos vendo ele, felizmente está na cadeia há mais de 2 meses, demonstrando que a lei deve valer igualmente
para todos. O juiz Sérgio Moro, sem dúvida nenhuma, é um grande herói nacional, ainda que ele se afaste desse título de uma forma muito prudente e correta, afinal de contas ele representa uma instituição chamada Justiça Federal, mas é muito bom nós sabermos que existem pessoas como ele, e também no Ministério Público, enfim, atuando para coibir a criminalidade na política, apesar do foro privilegiado que precisa ser extinto no Brasil, ou pelo menos limitado a algumas figuras, mas não de uma forma disseminada como essa, que protege ministros, deputados, senadores, enfim, presidente de Banco Central, simplesmente blindando-os todos contra a própria justiça. Ô Marcel, como é que tu estás vendo, a propósito, nós estamos aí faltando menos de 4 meses para o primeiro turno da eleição, momento em que a gente faz esse bate-papo aqui. Lula nas pesquisas aparece, dependendo da pesquisa ele tem 23%, dependendo da pesquisa 30%. Tá bem, há quem diga que ele não deveria sequer estar nas pesquisas, com o que eu concordo, porque ele é um criminoso condenado e tem uma lei que diz que não pode. Mas ele está nas pesquisas, e as pesquisas estão mostrando que ele tem voto. Qual é a leitura que tu fazes disso? Em primeiro lugar, os institutos de pesquisa têm o direito de colocar os candidatos que quiserem para figurar na sua pesquisa eleitoral. No entanto, sim, acho muito estranho que Lula esteja ainda figurando nas pesquisas, afinal de contas ele já é condenado em segunda instância e num país sério não teria a mínima chance de concorrer. Eu não quero imaginar que estejam tramando um golpe de qualquer tipo para que Lula tenha a possibilidade de concorrer nessas eleições. No entanto, isso demonstra que, de fato, a população brasileira ela tem uma espécie de busca por soluções fáceis de líderes messiânicos, ou dados por líderes messiânicos. Nós precisamos romper esse ciclo. Nós precisamos lembrar que a pessoa que estará na presidência da República a governar o Brasil nos próximos anos precisa ser uma pessoa que corresponda aos anseios da sociedade brasileira por um país livre da corrupção, e não justamente a pessoa que hoje simboliza o comando da corrupção institucionalizada que nós tivemos implementada pelo PT nos últimos anos. Eu espero, por outro lado, também que essa insistência em colocar o Lula como candidato nas pesquisas não seja para evitar que outros candidatos possam aparecer bem de acordo com as preferências daqueles que fazem as pesquisas eleitorais, porque pesquisas precisam apenas mostrar qual é o sentimento da população e não podem ser manipuladas por quem quer que seja, no sentido de demonstrar que há uma preferência popular por alguém que sequer teria condições de concorrer. Nós temos hoje aí alguns players apenas. Você tem ali hoje Bolsonaro, Marina, tem Ciro Gomes, o Alckmin tentando decolar não consegue, e tem vários outros, tem mais de 10 candidatos, mas que não decolam. E aí? Acha que a tendência é consolidar nesses 4 aí? É uma dificuldade. Acho que é difícil chegar agora um outsider no período eleitoral. Eu sou do Partido Novo. O Partido Novo também tem um pré-candidato, que é o pré-candidato João Amoedo. Nós estamos trabalhando bastante na pré-campanha dele para tornar as ideias do Partido Novo conhecidas. Mas nós temos também a noção que a mudança se faz no longo prazo, que o foco é as eleições de 2018, mas também são as eleições seguintes aqui para frente, para que o Novo se torne uma plataforma mais conhecida. Excluindo, então, essa possibilidade nesse momento de ter uma candidatura mais forte, ainda que a gente esteja trabalhando para que se chegue ao segundo turno, nós esperamos que as opções que estão aí para os brasileiros sejam opções que pensem no futuro do país daqui para frente e por muitos anos, e não como alguns candidatos estão fazendo, que é o caso do pré-candidato Ciro Gomes, querendo inclusive revogar alguns avanços recentes, que foi a aprovação das novas leis trabalhistas. Ele já disse isso, né? Ele já disse isso, que é um absurdo, é um retrocesso para o Brasil. A reforma da Previdência é absolutamente necessária, e Jair Bolsonaro, que é um candidato que conta com minha simpatia em virtude de algumas das suas declarações contra a esquerda, de uma forma muito contundente e correta, ele tem sido muito reticente em apoiar uma reforma da Previdência, de fato, e que precisa ser feito para acabar com os privilégios e garantir que todos tenham
uma condição de aposentadoria digna, sem que haja esses verdadeiros marajás de serviço público hoje brasileiro que acabam drenando os recursos que deveriam ser usados, por exemplo, na segurança, saúde, na educação, para pagar aposentadorias. Então nós precisamos ter candidatos com posturas firmes e de estadistas. Eu gosto muito do João Amoedo por isso, que é uma pessoa que tem demonstrado preocupação com o futuro do Brasil, não só após essas eleições, mas para as próximas gerações. Infelizmente, este discurso ainda precisa ser trabalhado de uma forma mais contundente para chegar na população como um todo. E, lamentavelmente, as opções que nós temos hoje dispõem de muito tempo na TV, muito recurso público para fazer campanha eleitoral e outras opções mais razoáveis não têm esse mesmo alcance. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, é um déficit brutal, projetado esse ano de 159 bilhões de reais, e o próximo presidente, seja ele quem for, não vai ter maioria, porque esse é o sistema brasileiro. Vai governar como, Marcel? Vai precisar fazer muito malabarismo. Uma coisa que me deixa mais esperançoso é que eu imagino que o Congresso vai sim se renovar bastante nessas eleições. Bastante. Eu acho que se renova com qualidade, sim, Diego. Eu sei que vai ser difícil. A velha política fez de tudo para dificultar as coisas com fundo eleitoral. Porque o sistema está montado para não ser renovado. Está montado para não ser renovado, com fundo eleitoral bilionário, com um sistema proporcional de voto que concentra votos naqueles candidatos que normalmente são os puxadores da legenda. A gente sabe que tem esses problemas todos, mas tanto uma presidente da República foi derrubada num processo constitucional legal que é o impeachment por meio do WhatsApp, quanto também nós podemos esperar que essas mesmas mídias sociais que utilizam na internet, nesse ambiente virtual das redes sociais, que nós já conhecemos na vida real, para catalisar o processo político, tenho certeza que essas eleições vão acabar significando uma renovação grande por meio da utilização das redes sociais. Agora também falasse muito claramente que é um sistema todo que está posto dessa forma e é muito difícil um presidente governar sem apoio do parlamento. Nós precisamos mudar esse sistema. Precisamos ter um sistema parlamentar de governo, em que haja responsabilização perante o Congresso do presidente da República que não tem apoio popular, por exemplo. É o que acontece nos países desenvolvidos em que há o parlamentarismo. O presidente não tem apoio popular, não tem respaldo para um determinado projeto de lei que ele está encaminhando ao Congresso, não tem maioria de votos ali, ele cai, muda o governo, chega um novo governo e pode substituí-lo sem esse trauma que é, de fato, um processo de impeachment. Passamos por dois processos necessários de impeachment, mas a gente sabe que, infelizmente, leva muito tempo até que haja uma consolidação da ideia da necessidade de impeachment. Enquanto isso, o Brasil sofre com governos fracos, sem apoio parlamentar. Ô Marcel, tu recentemente concluísse aí o teu mestrado em ciência política. Foi em Amsterdã? Em Amsterdã. Em Amsterdã. Primeiro ano na Dinamarca. Era um ano geral em que se tratava mais do jornalismo como um todo. Aí os 80 estudantes selecionados para fazer esse mestrado participavam. E o segundo ano ele foi em Amsterdã, no meu caso, porque tratava de mídia e política. Havia outras 3 opções. Mídia e guerra, era estudado no país de Gales, na Universidade de Swansea. Mídia e cultura, na Universidade de Hamburgo, na cidade de Hamburgo, na Alemanha. E mídia e finanças na Universidade de Londres, na London School of Economics, era feito o segundo ano de quem escolhia mídia e finanças. No meu caso, mídia e política, afinal de contas, meu primeiro mestrado foi em ciência política, foi estudado na cidade de Amsterdã. Tu falas Dutch? Falo Dutch, holandês. Como é que tu aprendesse? Pai é holandês, veio para o Brasil com 7 anos de idade, junto com os pais dele, na verdade, os pais dele que emigraram para o Brasil. De família? É de família, meu avô paterno veio com a esposa, os 5 filhos, num navio, veio para o Brasil e veio para ser pastor da igreja reformada na colônia holandesa da cidade de Carambeí. Então lá eles fixaram residência, foi pastor durante vários anos e em 1979 se mudou para 2 Irmãos, onde passou a ser pastor da igreja luterana, porque a igreja luterana tem um convênio com a igreja reformada. A igreja reformada ela é protestante, né, a igreja calvinista e de base na Holanda mesmo. Só que ela é muito pequena no Brasil, afinal de contas, atende basicamente as colônias holandesas e por isso ela tem convênios com a igreja presbiteriana no Brasil e com a igreja luterana. E foi assim que o meu avô ele se mudou mais uma vez depois dos anos 80 com a família para 2 Irmãos, onde ele foi ser pastor na igreja luterana. Sociedades bem diferentes,
sistemas políticos bem diferentes. O que realmente faz a diferença entre Holanda e Brasil? Claro, eu sei, o Brasil é uma sociedade de mais de 200 milhões de habitantes, extensão territorial enorme, não tem comparação. A Holanda tem muito mais história, né? A Holanda já foi, eu acho que o país mais rico do mundo, né? Foi. Século XV, né? Isso, na época das companhias também das Índias orientais e ocidentais. Aí eu te pergunto, se tu tivesse assim, pela tua experiência, pelo que tu estudas, que dissesse qual é o grande diferencial daquele povo para nós brasileiros? Muito boa pergunta, Diego, e é uma pergunta até que pela primeira vez é feita dessa forma e me fez refletir enquanto fazia a pergunta, mas acho que o mais importante é o respeito ao outro, o respeito ao próximo. Isso é fundamental numa sociedade, porque a partir dele se dá todo o resto, né? Respeitar ao outro, respeitar o empreendimento do outro, por exemplo, a produção de riqueza, a geração de empregos, isso é algo que na Holanda é basilar. Se não se respeitar o indivíduo que empreende, que está dando de tudo, de si, todo o seu esforço para produzir riqueza para si também, mas para a sociedade como um todo, não há como termos uma sociedade sadia e realmente desenvolvida. E se não houver respeito ao outro no sentido de que se faça cumprir as leis e, portanto, não é possível viver uma sociedade com altos níveis de impunidade, também não há como ter uma sociedade que floresça. Então, essas duas questões vinculadas ao respeito ao outro são fundamentais. O respeito ao empreendedor, portanto, e também o respeito ao outro no sentido de que se faz cumprir as leis. Não vamos interferir no direito do outro, na liberdade do outro, vamos garantir as nossas liberdades com responsabilidade e fazer com que as leis se cumpram e que haja, de fato, ordem na sociedade. Isso eu vi nos Estados Unidos, isso eu vi na Holanda, isso eu vi na Dinamarca, alto grau de respeito ao outro, de cumprimento das leis como elas devem ser cumpridas. Isso falta bastante aqui no Brasil, também com uma cultura anti-empreendedorismo que faz muito mal para o nosso país. E como é que são as divergências ideológicas entre as pessoas lá? Porque aqui a gente tem determinados setores, sobretudo de esquerda, que tem um grau de intolerância brutal. Lá eu aprendi também que a nossa direita, a nossa esquerda sempre tem alguém. Não dá para ser totalmente contra a esquerda. Temos que ser contra, por dever de democratas, contra uma esquerda totalitária. Setores da esquerda. Setores da esquerda, isso que lamentavelmente no Brasil acabaram pegando todo o espectro da esquerda, porque a esquerda brasileira é uma esquerda marxista, uma esquerda atrasada, uma esquerda que bebe na fonte de um cidadão chamado Karl Marx, que não tinha noção de economia e falou como se tivesse, e acabou enganando muitos incautos ao longo das décadas, dos séculos, gerando inclusive mais de 100 milhões de mortos. Quem vai para o leste europeu, que hoje floresce graças ao capitalismo, sabe que o comunismo está enterrado lá, está fora de cogitação. Mas no Brasil, infelizmente, esta esquerda radical marxista ainda cultua esse tipo de ideologia totalitária e comunista. Na Holanda, o que eu pude ver é que esse debate entre esquerda e direita se dá muito mais no nível do tamanho da interferência do Estado na vida da pessoa, mas sem flertar com ditaduras. E não só na vida da pessoa não tanto, mas mais na vida em sociedade. Até que ponto o Estado vai ser responsável por construir estradas, por exemplo, ou de que forma ele vai terceirizar de uma forma mais eficiente isso, arrecadando os recursos dos impostos até certo ponto, mas terceirizando também a forma de fazer as obras necessárias. O que eu percebi também é que quanto maior o poder local, menor a importância da discussão direita-esquerda, Diego. Porque quanto mais tiver poder nas mãos do cidadão no nível municipal, no nível local, para ele, junto com prefeitos e vereadores, decidirem o que fazer com o dinheiro que é arrecadado ali no município, menor vai ser a necessidade de discutir direita e esquerda a nível nacional. Porque aí o Estado mesmo, nação, o Estado-nação como nós conhecemos, vai estar mais responsável pelo que realmente é da sua função. A defesa externa do país, a questão da segurança pública, enfim, transporte público nacional, mas não vai se intrometer em questões que são puramente locais. No Brasil temos também muito que avançar nisso. Infelizmente nós temos as ditas emendas parlamentares, são um absurdo. São dinheiro federal que não deveria estar saindo do nível local, indo primeiro para Brasília, para depois um deputado federal indicar que obras vai fazer no nível local. Fazer política.
fazer política. Eu vi uma charge muito boa hoje, Diego, e eu quero compartilhar contigo aqui. E era o seguinte, era uma pessoa dizendo que aplaudir um político por trazer recursos de Brasília e inaugurar uma obra era o mesmo que aplaudir um caixa eletrônico no momento que você tira o teu dinheiro na hora do saque. É mais ou menos isso, porque já é dinheiro nosso. Esse dinheiro vai para Brasília, volta para um político acabar fazendo demagogia com ele. É lamentável. Acabar essa entrevista, encerrar esse bate-papo, te cumprimentando pelo livro que lançaste recentemente. Somos nós, com uma voz do megafone à tribuna, defendendo a liberdade, o Estado de Direito e a democracia. Esse livro aqui foi lançado e foi um enorme sucesso no Fórum da Liberdade. Cumprimentos, Marcelo. Muito obrigado, Diego. É um livro que resume um pouco minha trajetória na Assembleia por meio dos discursos que eu proferi. É uma seleção dos melhores discursos separados em 8 partes, né, cada uma delas com uma temática. Priorização da segurança pública, combate ao marxismo cultural, defesa do Estado de Direito e que todos devem estar, ninguém pode estar acima da lei, perdão. E é um livro, portanto, que traz um pouco mais de conhecimento político para quem está começando e também para aqueles que já estão escolados em política, conhecem bastante, tem contribuições de pessoas de peso. Rodrigo Constantino prefaciou uma das partes, João Diniz Amoedo prefaciou outra, enfim, Paulo Roberto de Almeida, que é embaixador, ministro e professor na UNB. É um livro que pode trazer bastante conteúdo para quem quer saber mais sobre política. Muito obrigado. Cumprimentos pelo trabalho e sucesso. Muito obrigado, Diego. Sucesso para ti também, sempre reiteradas parabenizações pelo teu trabalho. Valeu, sempre um prazer. Este Opinião Livre, aqui no Barranco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.